Foi a partir do ano de 1758 que os habitantes desse lugar, que veio a se chamar de Piauí, começaram a formar o sentimento de pertencer a esta terra. Passamos a ter uma capital e um governo. Buscamos definir quais os limites do nosso território. Surgiram as primeiras cidades. Vamos iniciar nossa viagem. Vamos recuar no tempo bem mais do que 250 anos. Vamos começar pelos primórdios da nossa história. O planeta Terra existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos. A aventura humana começou há cerca de 100 mil anos, quando o Homo sapiens sapiens surgiu no continente africano. O homem passa a ocupar todo o planeta. É um ser nômade. Nos continentes europeu e asiático, vão se formando as civilizações mais avançadas. Segundo a teoria mais aceita, o homem teria passado ao continente americano pelo Estreito de Bering e daí ocupado toda a sua extensão. A civilização europeia avança, progride e torna-se mais desenvolvida que a maioria das demais. Ali vão se formando países, um deles, Portugal. Portugal desenvolve seu comércio com as demais nações e torna-se um país de desbravadores. Junto com a Espanha, inicia um processo que ficou conhecido como o período dos grandes descobrimentos. E foi assim que, partindo de Lisboa, comandando uma esquadra de 13 embarcações à vela, Pedro Álvares Cabral atravessa o Oceano Atlântico e no dia 22 de abril de 1500, chega a uma terra desconhecida que os portugueses passaram a chamar de Brasil. Nesta terra encontraram uma população que chamaram de índios, bastante homogênea em termos culturais e linguísticos, distribuída ao longo da costa e que estava subdividida em 2 grandes grupos, os Tupis-Guaranis e os Tapuias. Os Tupis-Guaranis estendiam-se por quase toda a costa brasileira, desde o Ceará até a Lagoa dos Patos no extremo sul. Em alguns pontos do litoral, a presença tupi-guarani era interrompida por outros grupos, como, por exemplo, os Tremembés, na faixa entre o Ceará e o Maranhão. Essas populações eram chamadas tapuias e viviam em sua maioria nas terras mais de dentro do continente. Estima-se que eram cerca de 3 milhões de índios. Nos anos iniciais, entre 1500 e 1535, a principal atividade foi a extração do pau-brasil, obtido principalmente mediante troca com os índios. O Brasil passa a ser cobiçado e ocupado por franceses. Então, em 1530, Portugal manda uma grande expedição comandada por Martim Afonso de Souza para melhor ocupar o amplo território brasileiro. Depois, em 1532, o rei Dom João II decidiu-se pela criação das capitanias hereditárias. Do atual Maranhão, às proximidades de Laguna, Santa Catarina, o litoral brasileiro foi repartido em 14 capitanias, que iam até o limite do Tratado de Tordesilhas, perfazendo 15 lotes, distribuídos a 12 donatários. Com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, as outras fracassaram. Não por acaso, as mais prósperas combinaram a atividade açucareira e um relacionamento menos agressivo com as tribos indígenas. A cultura de cana-de-açúcar adquiriu estupendo impulso no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa. Pernambuco começa a exercer influência em toda a região. E a partir de lá, rapidamente, o número de engenhos se espalha no Nordeste. O rei Dom João III decide implantar o governo geral do Brasil no esforço de centralização administrativa. Em 1549, chega Tomé de Souza, o primeiro governador-geral que fundou Salvador. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas, dentre eles o padre Manuel da Nóbrega. O governador trouxe também as primeiras cabeças de gado, direto de Cabo Verde, na África. Com ele veio Garcia Dávila, que fez grande fortuna com a pecuária. Sem dúvida, Tomé de Souza trouxe consigo vários vetores que determinariam a ocupação do Piauí, como logo veremos.
Depois de Tomé de Souza vieram os governadores Duarte da Costa e Mendes Sá, que expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Mas para a história do Piauí teve maior importância a ocupação francesa no Maranhão, a chamada França Equinocial, da qual resultou a fundação de São Luís em 1612. Ao contrário da ocupação do Rio de Janeiro, a ação francesa no Maranhão desenrolou-se numa porção do litoral desconhecida e nunca antes ocupada pelos portugueses. Os franceses já navegavam havia quase 30 anos pelas perigosas águas maranhenses e estabeleceram sólida aliança com as tribos locais. Os franceses foram expulsos em 1615. Assegurada a posse na costa norte, tornara-se imprescindível dar maior atenção a essa região. No entanto, as condições de navegação em função das correntes marítimas e do regime dos ventos ofereciam uma dificuldade quase intransponível para a navegação à vela a partir de Salvador. Já a comunicação direta com Lisboa mostrava-se muito mais fácil. Decidiu-se então pela divisão do estado do Maranhão e do estado do Brasil. A capital foi instalada em São Luís e ficou diretamente subordinada a Lisboa. Por esse tempo começa o declínio da cana-de-açúcar. A colonização começa a se interiorizar. No sul, começa a busca por metais preciosos, especialmente o ouro. No Nordeste, a expansão da pecuária teve importante papel na interiorização dos colonos. A penetração do gado se deu em duas frentes. A partir de Pernambuco, pelos sertões de fora, em direção ao norte e ao oeste, estendendo-se pelo interior da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E a partir da Bahia, acompanhando inicialmente o curso do Rio São Francisco e, mais tarde, prosseguindo até o Piauí, pelos sertões de dentro. Assim começam os portugueses a chegar ao Piauí de forma sistemática, sendo certo que houve incursões anteriores, inclusive pelo nosso litoral, como foi o caso de Nicolau de Rezende, que naufragou na região do delta do Parnaíba, e do Padre Vieira, a caminho do Maranhão. O território que viria a ser Piauí já era habitado há mais de 10 mil anos, conforme registros deixados nas pedras, as chamadas inscrições rupestres, encontradas na Serra da Capivara e em vários outros pontos espalhados por todo o território. Quando chegaram os primeiros colonizadores, aqui habitavam 7 nações indígenas, assim distribuídas. 7 grandes nações indígenas ocupavam o território piauiense na época do descobrimento. Há estimativas de que eram quase 300 mil nativos. Os Tremembés dominavam o Baixo Parnaíba e o Delta. Os Pimenteiras, nos limites de Pernambuco e Bahia. Os Gueguês, na região central do estado, entre o que é hoje Amarante e Oeiras. Os Tabajaras, na região da Serra da Ibiapaba. Os Jaicós, na região centro-sul do estado. Os Acroás eram os mais numerosos, ocupavam quase 40% do território. Os Timbiras, nos limites com o Maranhão. Cada uma das nações indígenas tinha características próprias. Os indígenas que habitavam o que hoje é o território do estado do Piauí compreendiam 4 etnias: Caribe, Cariri, Tupi e Djê, distribuído em 7 nações que os Tremembé tinham como hábito de serem hábeis nadadores, daí terem sido classificados como peixes racionais e que praticavam a pesca com tubarões feitas com as próprias mãos e que tinham uma índole pacífica. Os Tremembés teriam uma índole pacífica. Já os Tabajaras, a informação existente é de que eles tinham uma arma utilizada para defesa, que é descrita como fabricada de uma madeira, com aproximadamente 70 centímetros de comprimento e 1 polegada de diâmetro, duplamente pontiaguda, e que era arremessada numa trajetória circular. Se nós levarmos em consideração a análise desta arma, por exemplo, a gente há de concluir que o povo tabajara já tinha alcançado um grau de evolução bastante significativo. Os Acroá utilizavam uma cinta feita de fibra de algodão, em que eles comprimiam o abdômen, de tal forma que inflavam o tórax
e por essa razão eles corriam tão rapidamente quanto cavalos, nas pontas dos pés. Os indígenas que habitavam Piauí viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Muitos eram nômades e outros que já desenvolviam a agricultura eram sedentários. Fixaram-se preferencialmente nos vales dos rios. Em 1571, naufragou no delta do Parnaíba Nicolau de Rezende, que passou a conviver pacificamente entre os índios. As primeiras incursões ao território piauiense datam de 1606, feitas por tropeiros, quando Piauí funcionava como uma espécie de ponte entre as capitanias de Pernambuco e Maranhão. Por volta de 1660, passou pela região norte o padre Antônio Vieira. Chamou o rio Parnaíba de Paraguaçu, designação oficial usada por muito tempo pelo Conselho Ultramarino de Portugal. O padre Antônio Vieira pregou a fé católica para os Tremembés. Sabes, por exemplo, que os índios gostavam muito de beber, gostavam muito de dançar, gostavam de se pintar. E há um trecho do Alto de São Lourenço, todo escrito em tupi, espanhol e português, em que ele diz, o índio diz Moracé, Icatu, Ieguaca, Iemopiranga, Iemouna, e outros versos mais, em que ele diz dançar é que é bom, embriagar-se, pintar-se de vermelho, pintar-se de negro, que, de certa maneira, é uma aberração para a Igreja Católica daquele tempo. No final do século XVII, começa o processo de colonização do Piauí. E a TV Cidade Verde conta, a partir de agora, como aconteceu essa história. As repórteres Nádia Rodrigues e Solange Souza foram a Salvador e pesquisaram sobre os nossos desbravadores. Vamos conhecer, a partir de agora, personagens que construíram essa história. A passagem dos jesuítas pelo Piauí. Quem foi Francisco Dias Dávila? O que representou a Casa da Torre? E qual a importância de Domingos Afonso Mafrense para a colonização do nosso estado? Salvador, terra de Todos os Santos, primeira capital do Brasil, cidade fundada em 1549, berço da história brasileira. Salvador guarda um rico tesouro. Documentos e construções que venceram o tempo permanecem vivos para eternizar capítulos de uma história que precisamos conhecer. Para falar sobre o processo de colonização do Piauí, precisamos voltar ao ano de 1670, final do século XVII. É neste ano que Mafrense, um português da região de Mafra, chega ao Brasil. Por ordem da coroa portuguesa, parte para a missão de conquistar os sertões brasileiros. Estamos no município de Mata de São João, na Bahia, a 80 quilômetros de Salvador. Aqui estão as ruínas da Casa da Torre. Um castelo que abrigou a mais importante e rica família responsável direta pela colonização do Nordeste, a família Dávila. No local, uma capela construída para Nossa Senhora da Conceição, já totalmente recuperada. A Casa da Torre de Garcia Dávila demorou 73 anos para ser concluída. Sua obra foi iniciada em 1551 e terminada em 1624. É considerada a primeira grande edificação do governo português no Brasil. É também o maior castelo feudal das Américas. As conquistas de Garcia Dávila transformaram a Casa da Torre no maior latifúndio do mundo. Foram conquistados 800 mil quilômetros quadrados entre os estados da Bahia e do Maranhão. O primeiro Garcia Dávila chegou ao Brasil junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1540. Ficou rico através da pecuária e da conquista de terras. Este castelo, a Casa da Torre, é o símbolo do mais importante poder de desbravamento do sertão do Nordeste. A família Garcia Dávila se tornou tão rica e poderosa que a Casa da Torre conseguiu atingir o status de Estado. Foram 3 séculos de dominação sobre as terras conquistadas.
Construída a cerca de 50 metros acima do nível do mar, com visão privilegiada para a costa, a Casa da Torre funcionava também como uma espécie de fortaleza para avisar sobre a chegada dos navios estrangeiros. E com isso protegia não só o litoral baiano, mas também as regiões onde hoje estão os estados de Sergipe e Pernambuco. Ao lado de outros fortes, como o de São Marcelo, o de Santa Maria, São Diogo e do Farol da Barra, construídos no litoral da Bahia, o forte da Casa da Torre formava uma espécie de linha de fogo, num importante papel na defesa do litoral contra holandeses e franceses. O que restou da torre, que deu nome ao castelo e que sinalizava com fumaça, avisando das invasões, ainda pode ser visto nas ruínas. Construção ousada localizada no alto da colina da localidade Tatuapara. Paredes rebocadas com cal de marisco, que ainda podem ser vistos nas ruínas. Os Dávila contaram então, a partir de 1670, com um dos seus principais sócios, Domingos Afonso Sertão ou Domingos Afonso Mafrense. Mafrense vem de Portugal, da região de Mafra. Quando ele chega aqui, Garcia Dávila já estava estabelecido. Então, se o intuito dele era desbravar, era conquistar, era enriquecer, ele deveria entrar em contato com a Casa da Torre. E assim foi feito. O principal argumento da Casa da Torre, de Mafrense e da coroa portuguesa para a colonização dos sertões era a expansão da pecuária. Por ordem régia, as fazendas de gado, elas deveriam estar distante do litoral 10 léguas. Isso deu margem à penetração do gado pelo interior. Os rios do Nordeste foram determinantes no processo de conquista das terras. Daqui da Casa da Torre, na Bahia, partiram as expedições de conquista do que seria o Piauí. O ano era 1674. Mafrense, que morava na fazenda Sobrado, na margem esquerda do rio São Francisco, comandou as tropas com o apoio da família Dávila. Percorreram boa parte do São Francisco, atravessando a Serra da Tabatinga e chegando ao estado pelas cabeceiras do rio Piauí. Depois de deixar a Bahia e percorrer centenas de quilômetros pelo sertão, enfrentando os índios Gurgueia, Domingos Afonso Mafrense e os seus companheiros, João Pereira Gago, Julião Afonso e Francisco Dias Dávila II, chegaram ao território do Piauí, vieram pelos vales dos rios Piauí e Canindé e estabeleceram aqui em Oeiras as primeiras fazendas de gado, com animais trazidos pelas margens do rio São Francisco. A visão que encontraram aqui foi justamente uma parecida com essa, mato seco, a aridez típica do sertão. Aqui Mafrense fundou a primeira fazenda de gado, Poções de Baixo. Começava ali a história do que seria o Piauí. Era o início do processo de colonização, a tomada do reino dos Gurgueias pelos estrangeiros em nome dos senhores da Casa da Torre e suas fazendas de gado. A principal fazenda de Mafrense foi a Cabrobó, fundada aqui no brejo do Riacho da Mocha, em Oeiras. A sede da fazenda ficava a pouco menos de 1 quilômetro no alto do Rosário, ao lado da capela. A Cabrobó foi quem deu origem à freguesia de Nossa Senhora da Vitória, depois Vila da Mocha e Oeiras. Cerca de 10 anos depois, em 1684, o patrimônio já era bem maior. Mafrense se tornaria dono de 39 fazendas de gado na região e de mais 50 posses menores. Verdadeiro desbravador do sertão piauiense, Domingos Afonso Mafrense também foi o primeiro a requerer sesmarias, que eram doações de terras feitas pelo governo português. As sesmarias foram concedidas a Mafrense em 1676, através do governador de Pernambuco, o estado que, à época, detinha o poder administrativo sobre essas terras. Em Lisboa, Solange Souza localizou o mais importante documento sobre as sesmarias do Piauí. Cruzar o Atlântico e chegar a Portugal. A primeira impressão é a de voltar a um lugar conhecido. É como reencontrar nosso passado. A terra-mãe nos recebe calorosa e bela. As ruas, o casario azulejado, as tradições centenárias, a porta de entrada para a Europa.
Entre palácios, castelos, museus, um pouco da história do mundo, foram as navegações portuguesas nos séculos XV e XVI que encontraram uma nova rota marítima para as Índias e novas terras, como o Brasil. É na capital, Lisboa, que nossa equipe tentou localizar os documentos mais antigos relacionados à história do Piauí. Um minucioso trabalho de pesquisa que começou no Arquivo Histórico Ultramarino. Conseguimos autorização especial para entrar na sala reservada aos documentos brasileiros. Acompanhados pelo historiador José Sintra, fomos ao encontro do nosso próprio passado. Estávamos em busca do documento que deu origem ao projeto Piauí 250 anos, o decreto de nomeação do primeiro governador do Piauí. Foram horas de pesquisa e de análise. Para nossa surpresa, encontramos o documento mais antigo relacionado à colonização da província, o Mapa das Sesmarias, de 1684. Nossa equipe conseguiu localizar aqui no Arquivo Histórico Ultramarino o documento que representa a primeira descrição do território que mais tarde se transformaria no Piauí. É o mapa e a descrição das 5 sesmarias que a Casa da Torre e seus sócios pretendiam no sertão do Piauí. O documento que marca o início da nossa história foi feito em 13 de outubro de 1680. Sem dúvida, um momento histórico para o Piauí. Temos aqui um pequeno trecho que diz que, depois de termos feito esta pintura ou mapa, muito por acaso vimos uma outra sesmaria que até agora ignorávamos, a qual se acha no cartório do escrivão da ouvidoria, junto a uns autos de Libelo, o testamenteiro de Domingos Afonso Sertão e Francisco da Silva Ribeiro, a qual data, ou sesmaria, concedeu o governador de Pernambuco, Dom João de Sousa, aos ditos 4 sócios acima nomeados. Enfim, portanto, temos aqui a representação daquilo do território subdividido, enfim, em sesmarias, mas que viria a constituir, de algum modo, o território da capitania do Piauí. O ano era 1696, quando chegou por essas terras o padre Miguel de Carvalho, o primeiro a descrever o sertão do Piauí. O movimento religioso, comandado pelo bispo de Olinda, iria consolidar o surgimento da cidade. O padre Miguel de Carvalho foi um enviado do frei Francisco de Lima, o bispo de Pernambuco, ao sertão do Piauí, uma espécie de vanguardeiro, de entradista vanguardeiro, para conhecer, mapear e fundar capelas neste território, que era o fundo da capitania de Pernambuco naquele final do século XVII. Em Lisboa, novas descobertas, documentos do século XVII sobre a fundação da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras. Nosso trabalho de pesquisa no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, continua. Em busca de documentos sobre a fundação de Oeiras, encontramos mapas antigos, gravuras, requerimentos. Uma época de intensa correspondência entre o Piauí e Portugal. No meio de tantos documentos, uma referência à primeira capital do Piauí. Em Lisboa, nós encontramos a consulta do Conselho Ultramarino ao rei de Portugal, Dom Pedro II, sobre a carta do bispo de Pernambuco, Frei Francisco de Lima, para a fundação da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, do Piauí. O documento é datado de 20 de novembro de 1697. O documento é extenso e começa falando dos rios que banham o território, como o Canindé. São descritas as fazendas, os hábitos de vida das famílias, os termos de obrigação dos moradores. Sobre a paróquia de Nossa Senhora da Vitória, também existe o termo de bênção da capela, uma descrição detalhada sobre a rotina da freguesia, aos termos de eleição dos representantes da comunidade para a pastoral, com regras que deveriam ser seguidas pelos fiéis.
Em torno da igreja de Nossa Senhora da Vitória foi surgindo o que seria a nossa primeira capital. Em 1712, Portugal houve por bem de criar a Vila da Mocha, pois ao derredor dessa capela começou a surgir e crescer a cidade. Mas a instalação da vila apenas se deu no dia 26 de dezembro de 1717, data esta comemorada como o nascimento do município de Oeiras. Mafrense conquistou fazendas de norte a sul do Piauí antes de voltar para a Bahia. Aqui teria encontrado, também em processo de desbravamento, o bandeirante Domingos Jorge Velho. O encontro pode ter acontecido num dos momentos mais importantes da colonização do estado. A saga do bandeirante Domingos Jorge Velho é contada agora pela repórter Virgínia Fabres, que foi a São Paulo para narrar essa história. O caminho inverso. Depois dos paulistas desbravarem o Piauí, desbravamos o caminho que leva à história das bandeiras paulistas. No Museu Paulista está o maior acervo nacional sobre a saga bandeirante no país. Conhecido como Museu do Ipiranga, o acervo recebe centenas de visitantes mensalmente. No Museu do Ipiranga, fomos em busca de conhecimentos sobre o passado. Dias de pesquisa na capital paulista que nos levassem a vestígios da história de desbravamento e povoação do Piauí. Pesquisas que nos levassem a Domingos Jorge Velho. No museu, a história é recontada através de símbolos, mensagens visuais que descrevem um passado distante. As obras de arte do gênero histórico alcançaram o estatuto de documentos verídicos por iniciativa do museu. Elas mostram quem foram esses homens destemidos. Muitos sequer falavam português, segundo relatos da época. Considerados por muitos estudiosos como piratas, perambulavam em bandos armados, escravizando e matando indígenas e negros, rasgando a mata, abrindo fronteiras, numa missão impiedosa. A cenografia de pinturas e esculturas conduz ao interior, resgatando acontecimentos, desde o saguão, passando pela escadaria central. São as imagens que recriam a história, chaves para a interpretação dos feitos bandeirantes. As obras simbolizam a história do desbravamento e formação do território nacional. As imagens estão dispostas aqui, assim como a referência dos estados do país que os bandeirantes desbravaram. A imagem de Domingos Jorge Velho não está representada na escadaria. O bandeirante paulista, considerado um dos desbravadores do Piauí, tem sua imagem destacada de outra forma, especial e rara. Um homem de barbas longas que remetem à lembrança dos profetas bíblicos, mas a postura é majestosa, digna da realeza. E foi esta a intenção do pintor: deixar uma imagem altiva do homem que ficou para sempre conhecido como o algoz que exterminou os negros do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Mas, na verdade, Domingos Jorge Velho, segundo historiadores, não se parecia em nada com a figura retratada no Museu do Ipiranga. A obra não é uma imagem fiel de Domingos Jorge Velho, mas uma representação imaginária de um dos desbravadores do Piauí. Trata-se de um marco histórico. Começou com esta pintura de Benedito Calixto a figuração dos bandeirantes como heróis.
Esta pose que ele é retratado, não é, com uma das mãos na cintura e a outra mão estendida segurando o rifle, ela é embasada na tradição de retratos reais fundada ainda na França no tempo de Luís XIV. Não é? É a mesma pose que foi utilizada nos retratos do rei da França, depois do rei de Portugal, como Dom João VI, vai ser utilizada já na República para representar os bandeirantes, para conferir a eles majestade, poder, não é? Uma imagem que fosse compatível àquela história que se desenhava da história do período bandeirista já na República Velha. Bárbaro ou herói? A glorificação de Domingos Jorge Velho se dá em uma pintura tão importante, dado o grau de destaque do bandeirante no contexto histórico. Segundo pesquisas e documentos, antes de exterminar o Quilombo dos Palmares, por interesse da corte portuguesa, o desbravador estava há cerca de 20 anos no Piauí. A bandeira de Domingos Jorge Velho deixou São Paulo e chegou ao Piauí por volta de 1662. Antes desbravou o sertão baiano, chegando às margens do Rio São Francisco, na divisa da Bahia com Pernambuco. Depois ampliou suas conquistas e chegou em solo piauiense pela Serra Dois Irmãos, divisa do Piauí com Pernambuco. Seguindo o rastro dos índios, os bandeirantes chegaram ao Piauí e se estabeleceram na Bacia do Parnaíba. Aproximadamente uma década antes da disseminação das fazendas de gado, Domingos Jorge Velho já estava na Bacia do Poti. Foi aqui nesta região, às margens do rio Sambito, hoje cidade de Valença, que Domingos Jorge Velho fundou o Arraial dos Paulistas. Arraial porque era um lugar de gente branca. Era um lugar diferente das tabas, das malocas, né, da organização tribal anterior. Em 1697, foi feita a primeira descrição desse sertão pelo padre Miguel de Carvalho, neste lugar aqui onde nós estamos, né, às margens do Sambito, né, nos brejos da Catarina, está o Arraial dos Paulistas, o primeiro núcleo de povoamento do Piauí. No Piauí, Domingos Jorge Velho era dono de enormes latifúndios tomados à força e possuía um temido exército particular de escravos. Em carta, o bispo de Pernambuco, Frei Francisco de Lima, chegou a descrevê-lo como um selvagem assustador, que praticamente não falava português, com fluência apenas na língua tupi. Nos seus últimos dias de vida, Jorge Velho travou uma intensa batalha jurídica para que o governo português reconhecesse sua recompensa pelo trabalho de extermínio dos Palmares e desbravamento de terras para a coroa portuguesa. Mas Jorge Velho morreu em Piancó, na Paraíba, sem ver seus direitos reconhecidos. Só em 1705, 2 anos após a morte do bandeirante, a viúva de Jorge Velho consegue legalmente a posse de terras piauienses. Nesta obra do historiador Pereira da Costa está a prova disto, a transcrição da carta de Sesmaria à viúva de Jorge Velho, Jerônima Cardim Frois. Na carta, o governador de Pernambuco reconhece que Jorge Velho havia desbravado o Piauí em guerra contra os índios até se deslocar para a luta em Palmares em 1687. O documento prova a permanência de Jorge Velho no Piauí no mesmo período da Casa da Torre da família Garcia Dávila, sertanistas donos de inúmeras fazendas de gado no estado. Mas entre os historiadores, a dúvida persiste até hoje. Domingos Jorge Velho teria mantido contato com os sertanistas da Casa da Torre Francisco Dávila e Domingos Afonso Mafrense? Sebastião Rocha Pita, na obra A História da América Portuguesa, chega a narrar um suposto encontro entre Mafrense e Jorge Velho em terras piauienses. Viram-se ambos e, dando-se um ao outro notícia do que tinham obrado e descoberto, se ajustaram no que haviam de prosseguir, e dividindo-se para diferentes partes, foi cada um pela sua parte, conquistando todo aquele país, cuja circunferência dilatadíssima compreende grande número de léguas. Essa narrativa do Rocha Pita, dosado com as evidências, por exemplo, da concessão da Sesmaria para Jerônima Frois, né, anotado pelo grande Pereira da Costa, tudo isso evidencia a presença do Domingos Jorge Velho nessa terra. Ora,
junto com Mafrense e junto com os outros sertanistas da Casa da Torre. Mais importa dizer que os interesses deles confluíram, digamos assim, e se cruzaram exatamente nesta região onde nós estamos nesse momento. Assim, as evidências demonstram que Jorge Velho e Mafrense, principais responsáveis pelo desbravamento do Piauí, teriam realmente se conhecido nesse passado remoto. As histórias dos dois Domingos, o Mafrense e o Jorge Velho, marcaram o processo de colonização do nosso estado. Em Salvador, Mafrense, já rico, se torna também poderoso. Começou a ocupar cargos importantes, como o de vereador e de procurador da Câmara Municipal de Salvador. Os documentos que encontramos no Arquivo Municipal da cidade são de 1697. É um livro da ata da Câmara, do ano de 1697, onde consta aqui, como vocês podem ver, o termo de vereação, onde ele aparece inúmeras vezes durante esse termo como procurador da Câmara, responsável pelo poder legislativo da época. Mafrense, segundo historiadores, era considerado homem bom. Por isso, foi admitido na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. No documento original de admissão, a assinatura do próprio Domingos Afonso Sertão, como também era conhecido. Se a gente entra na história da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, a gente vai verificar que o grande sustentáculo dela eram os fazendeiros, eram os grandes proprietários de terra. Mafrense também foi tesoureiro-geral do Brasil. Com a vida já consolidada em Salvador, Domingos Afonso Sertão começa a ter influência política também. Nesse documento que nós localizamos através da microfilmagem, que pertence ao Conselho Ultramarino de Lisboa, em Portugal, é uma carta do governador Antônio Luiz Gonçalves Câmara, na Bahia, do dia 13 de julho de 1692, dando provimento no cargo de tesoureiro-geral do Brasil a Domingos Afonso Sertão. As conquistas de Mafrense pelo sertão do Piauí ficam claras na sua declaração de bens, descrita em detalhes num dos mais importantes documentos deixados pelo sertanista. Nós conseguimos localizar aqui no Arquivo Público da Bahia essa preciosidade, uma revista publicada em 1857, é a revista de número 20 do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E nessa revista há a publicação na íntegra do testamento de Domingos Afonso Mafrense, considerado colonizador do estado do Piauí. Olha só, esse texto, na verdade, é de 1855, fala sobre boa parte da história do Piauí, inclusive na cronologia, o primeiro nome que aparece é o de Domingos Afonso Mafrense, aqui em 1674, que seria o ano do início da colonização do Piauí, e logo mais aqui, a professora Rita me ajudando, a gente pega com muito cuidado, porque é um documento muito antigo. Olha só, a página 140 começa com o testamento de Domingos Afonso Sertão, como ele também era conhecido, e aqui colocado como o descobridor do Piauí. Um dos trechos mais importantes para a história do Piauí do testamento de Domingos Afonso Mafrense é o que diz: declaro que sou senhor e possuidor da metade das terras que pedi no Piauí com o coronel Francisco Dias Dávila e seus irmãos, as quais terras descobri e povoei com grande risco de minha pessoa e considerável despesa com adjutório dos sócios, e sem eles defendi também muitos pleitos que se me moveram sobre as ditas terras ou parte delas. Mafrense não cita a família Dávila em seu testamento. Era o sinal de que a sociedade com a Casa da Torre não foi bem sucedida até o final. Já era um tanto quanto rarefeito naquele século XVIII o poder da Casa da Torre enquanto a dilatação, enquanto o domínio dela própria. Nesse espaço, o Mafrense então cresce o seu poder. Ele de algum modo consolida a sua rede
de fazendas, né? Uma vez que ele não era propriamente da Casa da Torre, ele era um homem cujos interesses estavam associados. Depois de uma longa parceria na conquista pelo sertão do Piauí, Garcia Dávila e Mafrense começam a se distanciar. No começo do século XVIII, Mafrense faz as primeiras doações aos padres jesuítas de Salvador e em seu testamento, escrito em 1711, deixa boa parte dos seus bens para os jesuítas. Faz a doação de um terreno e de 64 mil cruzados para a construção deste prédio, onde por anos funcionou o primeiro noviciado da Companhia de Jesus no Brasil. No registro da escritura do noviciado de 1704, a referência à doação feita por Mafrense. Quando o prédio foi concluído, Mafrense já havia morrido. Por mais de 50 anos, o local serviu para abrigar os noviços da Companhia de Jesus em Salvador. Hoje, abriga crianças pobres da cidade. No Arquivo Público da Bahia encontramos um rico acervo de documentos dos séculos 17 e 18, livros preservados que narram parte da história do Piauí. O trabalho de pesquisa é minucioso, decifrar letras, frases, entender o português arcaico, até deparar-se com os nossos personagens. Foi aqui que encontramos o documento original de Domingos Mafrense doando o terreno para a construção do noviciado. O prédio do noviciado serviu de abrigo aos jesuítas durante um ano, entre 1759 e 1760, período em que os padres aguardavam a saída do Brasil, no processo de expulsão pela coroa portuguesa. O padre jesuíta Ângelo Imperiale caminha pelo local repleto de simbologia e história e lembra que foi edificado com o dinheiro das terras piauienses. Usar parte desses recursos para a obra do forro da Igreja do Noviciado era desejo de Domingos Afonso Mafrense. Afonso Mafrense, então, estava entrando no Piauí com as boiadas que vinham daqui da Casa do Conde da Bahia, e com os bens que ele foi adquirindo, que foi formando suas boiadas, ele pensou em colaborar com a Companhia de Jesus na construção desse prédio. Esse prédio reuniu, por muitos anos, o começo da formação dos jesuítas. O colonizador do Piauí foi enterrado com pompa de jesuíta nesta que hoje é uma das mais simbólicas construções da Igreja Católica, a Basílica de Salvador. Mafrense queria ser sepultado no cruzeiro. Do alto podemos perceber a forma da cruz no altar da catedral. Nós estamos aqui, onde hoje funciona a Catedral Basílica de Salvador, à época a Igreja dos Jesuítas. Eu estou com o padre Miguel Martins, padre jesuíta da Companhia de Jesus do Colégio Antônio Vieira, que vai explicar para a gente, aqui, padre, é exatamente o cruzeiro onde desejou ser enterrado Domingos Afonso Sertão e onde ele está enterrado. Isso, veja só, ele deixa expresso no seu testamento que deseja ser enterrado no cruzeiro da igreja do colégio, o Colégio da Bahia, o Colégio do Jesuíta. E é exatamente aqui, segundo o historiador, o padre Carlos Brechani, que é um estudioso dessa área aqui da catedral, ele disse, com certeza, Domingos Afonso Sertão está enterrado aqui. Aqui nesse lugar da catedral, da hoje Catedral Basílica de Salvador. Com a morte de Domingos Afonso Mafrense em 1711, os padres jesuítas passaram a administrar praticamente todos os bens deixados por Mafrense. Em Salvador começa a história dos jesuítas na mais rica colônia de Portugal. Os primeiros jesuítas chegaram ao território brasileiro em 9 de março de 1549. Vieram junto com o primeiro governador-geral Tomé de Souza. Eram comandados pelo padre Manuel da Nóbrega e deixaram marcas profundas na história do Brasil. 15 dias depois de desembarcarem em solo brasileiro, eles começaram a edificar o prédio do Colégio da Bahia. Foi aqui no Terreiro de Jesus que os padres fundaram a primeira igreja dos jesuítas no país. Da construção inicial restam as fundações do templo. Entre 1657 e 1672 é erguida a Basílica de Salvador. Aqui nessa igreja viveu pessoas como
o Manuel de Nóbrega, os primeiros jesuítas que chegaram aqui, e depois, no século XVII, o padre Antônio Vieira, que era considerado um dos grandes literários do barroco brasileiro. Ele morreu, foi enterrado aqui, mas o corpo dele foi trasladado depois para Portugal. A história da Companhia de Jesus no Piauí começa bem antes da administração das fazendas de Domingos Afonso Mafrense. Em 1607, partem de Recife os 2 primeiros jesuítas com destino ao Piauí, Luiz Figueira e Francisco Pinto. A maior influência dos jesuítas começou com a missão de São Francisco Xavier, na Serra da Ibiapaba. No início, quando o Piauí ainda se formava, a Igreja Católica assumiu o papel de principal responsável pela organização administrativa. A criação de uma freguesia representava o embrião de um futuro povoado. Em uma carta escrita em 1656, o padre Antônio Vieira revelou que naquela época as tribos do litoral do Piauí já recebiam evangelização. Em 1676, os padres jesuítas organizaram a primeira expedição científica para estudar o delta do rio Parnaíba. Naquela época, o Brasil contava com apenas uma diocese que funcionava aqui em Salvador e que foi criada em 1511 pelo Papa Júlio III. De acordo com os historiadores, o que funcionou no Piauí foi um projeto de evangelização armada. Os jesuítas reduziam os índios em aldeamentos, que mais tarde se transformariam em grandes e lucrativas fazendas. Eles tinham um espírito mais ou menos militar, por isso companhia. Então eles vieram com o objetivo de evangelizar. E evangelizando, eles fizeram contato com o gentil da terra, eles aprenderam a língua da terra, depois eles se identificaram também com o povo. Tanto que as escolas aqui na Bahia, pelo menos a escola dos jesuítas, foi o primeiro centro de erudição, de cultura, e que hoje até é comparado a uma verdadeira universidade. Esta é a capela de Nossa Senhora do Rosário, no povoado Freixeira da Lama, em Cocal, um marco da presença dos jesuítas em território piauiense. O pequeno templo foi construído por sacerdotes com o auxílio dos índios. É datada de 1616 e possui o estilo das capelas jesuíticas da era colonial. Em 1686, a missão dos jesuítas no Piauí é restaurada pelo padre Gonçalo Veras e em 1697 pelo padre Miguel de Carvalho, que fundou a freguesia da Mocha e escreveu o relatório com a descrição do sertão do Piauí, remetida ao bispo de Pernambuco. A participação mais importante dos jesuítas na história do Piauí coube aos padres do Colégio da Bahia. Como testamenteiros de Domingos Afonso Mafrense, 6 padres transferiram-se para o Piauí em 1711. Foi o padre jesuíta Miguel da Costa o encarregado de administrar as fazendas doadas à Companhia de Jesus. Tem alguns colegas que dizem que se os jesuítas não tivessem sido expulsos do Brasil, hoje eles seriam os donos do Piauí. Eu não sei se todo o Piauí ou se só o sul, mas o fato é que eles recebiam esses donativos e procuravam fazer bom uso respeitando a intenção do doador. O padre Gabriel Malagrida, que fundou o primeiro seminário para a formação de padres diocesanos no país, também esteve no Piauí e aldeou às margens do rio Sambito os índios aroazes, coordenando o processo de construção de casas e uma igreja em 1728. Passou pelo Piauí um grande missionário jesuíta, que é o padre Gabriel Malagrida, que foi queimado pela Inquisição, pelo Marquês de Pombal, em 1761, se eu não me engano, e que passou pelo Piauí, e foi um grande pregador, grande milagreiro, e que é uma contribuição dos jesuítas para a história do Piauí. A história dos jesuítas no Piauí também tem um capítulo reservado ao padre Antônio Vieira. Em 1660, ele esteve no litoral e escreveu algumas cartas relatando o que viu. Ele viveu os últimos anos de vida nesta casa, a Quinta do Tanque, e morreu em uma das celas da Basílica de Salvador. Em busca de documentos sobre a história dos jesuítas no Brasil, fomos ao Arquivo Público da Bahia, o órgão central do Sistema de Arquivos do Estado. O trabalho de pesquisa nos livros e registros antigos revelou como foi conflituoso o processo de colonização entre jesuítas e proprietários de terras. Esse é um dos documentos mais antigos do Arquivo Público de Salvador sobre a expulsão dos jesuítas no Brasil. Data de 20 de janeiro de 1698 e diz claramente que proprietários de terras aqui da Bahia deveriam expulsar à força de armas os religiosos da Companhia de Jesus.
Aqui no Arquivo Público da Bahia, nós encontramos também alguns indícios que mostram como a Companhia de Jesus se apropriava das terras, principalmente no interior do país. Esta correspondência, datada do dia 24 de outubro de 1699, mostra uma queixa, uma espécie de reclamação que é feita aos padres da Companhia de Jesus por terem se apropriado de 2 aldeias na região de Porto Seguro. Foi através da ação evangélica dos jesuítas que a língua e a gramática tupi foram registradas e preservadas. O século XVIII, no período que vai de 1701 a 1758, tem como grande marca a luta pelo domínio da terra. De um lado estavam os ricos sesmeiros, senhores de grande prestígio que viviam em Salvador e Recife. Eles tinham os títulos de propriedade da terra, a sesmaria, apenas no papel, mas não ocupavam nem administravam essas terras. De outro lado estavam os poceiros, homens que realmente ocupavam as terras, mantinham as fazendas e criavam o gado. As questões resultantes desse conflito eram decididas pela justiça que ficava em Salvador, onde era evidente o prestígio político e econômico dos sesmeiros. Os poceiros passaram a não se conformar com o fato de dependerem de uma instância administrativa tão distante, onde quase nunca conseguiam triunfar perante a justiça. Nesse clima de intensa disputa, os poceiros liderados por Lourenço da Rocha Marinho, inimigo de Mafrense e Francisco Dias Dávila, induziram o governador do Maranhão, Manuel Rolim de Moura, a mostrar ao rei Dom Pedro II de Portugal a conveniência da anexação do Piauí a este estado. Eles consideravam que, uma vez transferidos seus litígios aqui para São Luís, de mais fácil acesso e longe dos poderosos da Bahia e Pernambuco, poderiam mais facilmente obter justiça e fugir da opressão em que viviam. A sugestão foi aceita e Dom Pedro II, mediante carta régia de 3 de março de 1702, mandou anexar o Piauí ao Maranhão, determinando aos sesmeiros, donatários e povoadores do Piauí que demarcassem suas terras em um prazo de 2 anos, sob pena de ficarem devolutas. Houve grandes conflitos, já que a Casa da Torre e outros grandes latifundiários não se conformaram em perder suas terras. A 26 de dezembro de 1717, é instalada a Vila da Mocha na sede da freguesia de Nossa Senhora da Vitória. No ano seguinte, em 1718, por alvará se tenta criar a Capitania do Piauí, mas o alvará não tem execução e nada muda no território do Piauí, que se caracteriza, acima de tudo, pela falta de um poder central que impusesse ordem. Esse período de ausência de poder é também marcado pelas lutas intensas entre poceiros e índios, tendo se destacado a figura de Mandu Ladino, que no Piauí foi a maior expressão da resistência indígena à conquista e posse do solo pelos colonizadores portugueses. A chamada Revolta de Mandu Ladino foi um movimento que começou com o assassinato de Antônio da Cunha Souto pelos indígenas revoltados com a crueldade do fazendeiro. A partir daí, o movimento liderado por Mandu Ladino, da tribo dos Cariris, batizado e educado por jesuítas na capitania de Pernambuco, ganhou fôlego. Formou-se uma nação de índios rebelados, reunindo potis, aranis, cariris e outras tribos indígenas. Foi criada a Confederação dos Tapuias do Norte. Ele tentou uma coisa quase impossível, que era rechaçar, tirar os brancos daqui, expulsar os brancos daqui para que a terra ficasse para os índios. Ele errou quando ele imaginou que tinha forças para vencer os brancos. Mas os brancos vieram muito fortes. O cavalo e a espingarda eram armas poderosas contra os índios. O cavalo porque dava mobilidade, rapidez, deslocamento rápido da tropa. E a espingarda porque atirava de longe, um tiro preciso, né? A pólvora e o chumbo. Então eles lutaram numa condição de inferioridade muito grande, porque o índio descalço, sem roupa, sem proteção do corpo, o gibão de couro era outra proteção, sem proteção e sem escudos, sem cota de malha de ferro no corpo, sem cavalo e sem espingarda, não tinha condição de enfrentar este poderio. Os pimenteiras, gueguês e acroás foram os tapuias que mais tempo resistiram ao estabelecimento dos portugueses no Piauí. Guerreiros terríveis para os europeus querendo conquistar o sertão e
com técnicas inclusive de usar flechas incendiárias, que de longe eles queimavam as cabanas, as choupanas desses colonos, desses colonizadores, os vaqueiros, né, que lá pela Mocha, pelo sertão do Piauí, desenvolviam a sua pecuária. Então essa guerra, ela dura mais de 200 anos, são combates, ataques a tribos, tem relatos de trucidar mesmo, pegar crianças, jogar nas árvores, matar os velhos, ficar com as mulheres mais bonitas, as mais jovens, mais bonitas, e os homens mais fortes servirem de escravos. Então, essa forma de colonização, de ocupação pelo colonizador das terras foi na América toda. Entravam dizimando, matando de surpresa e apreendendo, quer dizer, é todo um esquema montado para ficar com essas terras, com a madeira, com os minérios, com a própria terra. Por todos esses anos de intensos conflitos de terra e suas demarcações, os jesuítas administraram suas fazendas, exercendo influência e poder. A população crescia rapidamente, porém, pelas longas distâncias, a ação do governo geral chegava muito tardiamente ao Piauí. Era preciso uma administração autônoma, e é justamente nesse período que os acontecimentos políticos em Portugal terão consequência também para o Piauí. Sebastião José de Carvalho e Melo passou a história conhecido pelo título de nobreza, Marquês de Pombal. Em 1750, quando o rei Dom José I subiu ao trono português, ele foi chamado para ocupar o cargo de primeiro-ministro do rei. Em pouco tempo, se tornou a figura principal do Estado português. Foi nomeado sucessivamente primeiro-ministro, conde de Oeiras e Marquês de Pombal. Mas ao tomar posse no cargo de primeiro-ministro, ele assumiu não apenas a administração do Estado português, mas também de todas as colônias, incluindo o Brasil. Daí porque a era pombalina, como ficaram conhecidos os quase 30 anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado do Reino, repercutiram de maneira decisiva sobre o destino do Brasil. Em 1758, o rei Dom José I sofre um atentado, e esse foi um pretexto usado pelo conde de Oeiras para tirar poderes da nobreza e expulsar os jesuítas. Foi neste mesmo ano, em 1758, que é nomeado para o Piauí o primeiro governador-geral João Pereira Caldas, afilhado político do Marquês de Pombal. Havia uma lógica em tudo isso. Quase todo o território do Piauí, de acordo com o testamento de Domingos Afonso Mafrense, pertencia aos jesuítas. E expulsá-los do Piauí foi a primeira missão confiada ao governador João Pereira Caldas. Nosso trabalho de pesquisa no Arquivo Histórico Ultramarino continua. Nossa missão em Portugal era encontrar o decreto de nomeação de João Pereira Caldas. Mas no meio de um arquivo tão vasto, localizar o documento assinado pelo rei Dom José I não foi uma tarefa fácil. Eram milhares de gavetas, centenas de ofícios e decretos. Uma pesquisa que exigiu tempo e muita paciência. Depois de horas dedicadas ao trabalho de pesquisa, finalmente conseguimos localizar o mais importante decreto da história do Piauí. Aqui, em minhas mãos, está o documento que marca o início da autonomia política do Piauí. É o decreto do rei Dom José I, nomeando o sargento-mor de infantaria do Pará, João Pereira Caldas, no cargo de governador do Piauí. O decreto foi assinado no dia 31 de julho de 1758. O texto é curto e diz: fui servido criar de novo o governo da capitania do Piauí, subordinado ao governo do Grão-Pará, e atendendo aos merecimentos e serviços que concorrem na pessoa de João Pereira Caldas, sargento-mor de infantaria no Pará, hei por bem nomeá-lo para governador da mesma capitania do Piauí com a referida subordinação por tempo de 3 anos e o mais que eu for servido enquanto eu não mandar sucessor, o qual exercitará com a patente de coronel, vencendo de soldo 2 contos de réis em cada ano, na mesma forma que vence o governador da capitania de São José do Javari. O Conselho Ultramarino tem assim entendido e, nesta conformidade, lhe mande passar os despachos necessários. Belém, 31 de julho de 1758, Dom José I, rei de Portugal. Determina efetivamente que
A partir desse momento, o governador do Piauí tem poderes próprios, não é? Atribuídos pelo rei, portanto dados pelo rei, para fazer a gestão política, administrativa, militar do território do Piauí. Quando recebe a carta régia nomeando o governador da capitania do Piauí, o major João Pereira Caldas tem 39 anos de idade e é ajudante de ordens do governador do Grão-Pará. Ele veio para a capitania com um dos seus principais assessores, Henrique Antônio Galúcio, que mais tarde viria a fazer o mapa histórico do Piauí. Um ajudante de engenheiros que ele trouxe para mapear o Piauí, para estudar essa terra, suas serras, topografia, e que produziu a primeira carta geográfica do território piauiense. Na carta régia, o rei dava instruções claras para o novo governador: criar vilas, organizar um regimento de cavalaria e restituir a liberdade aos índios. O primeiro desafio de João Pereira Caldas seria conhecer a capitania, tanto em área quanto em número de habitantes. Mesmo sabendo que as condições eram extremamente precárias, tratou de cumprir as ordens reais. Instalar as vilas foi o que mais deu trabalho ao novo governador. Ele viajou para conhecer tudo de perto. Antes de partir, deu nome à capitania de São José do Piauí, em homenagem ao rei Dom José I. Em 1760, o governador João Pereira Caldas começou uma viagem pelo sul da capitania. Saiu da Vila da Mocha para Parnaguá, onde criou a Vila de Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá. Saindo de lá, encontrou o povoado de Jerumenha, que foi elevado à categoria de vila. Estava assim terminada a missão de João Pereira no sul da capitania. Ele voltou a Mocha. Alguns dias depois, começou a viagem pelo norte. Saiu de Mocha em direção a Santo Antônio do Surubim, que foi elevada à categoria de vila com o nome de Campo Maior. Em seguida, instala a vila de São João da Parnaíba e, voltando de lá, o governador ruma para a freguesia de Nossa Senhora do Desterro do Puti, onde ergue a vila do Marvão do Piauí, hoje Castelo do Piauí. Daí segue para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição dos Aroás, onde instala a vila de Valença do Piauí. Em seguida, volta à Vila da Mocha, onde dá nome de Oeiras à vila em homenagem a Sebastião José, o conde de Oeiras, futuro marquês de Pombal. A cidade seria transformada em capital da capitania. João Pereira Caldas se inspirou em nomes de cidades e vilas de Portugal para nomear as recém-criadas vilas do Piauí, como Marvão, Valença, Juromenha e Campo Maior. O governador também queria saber o número de habitantes de cada nova vila e mandou fazer um censo da população. Constatou que a capitania tinha uma população de 13 mil habitantes. A capital, Oeiras, 3.615 moradores. Depois de fixar a capital da capitania no centro dos sertões, criar vilas e saber a população do Piauí, o primeiro governador deveria prestar contas ao rei sobre o patrimônio. A melhor maneira que ele encontrou de fazer essa prestação de contas foi encomendando um mapa ao cartógrafo e engenheiro mor do Grão-Pará e Maranhão, Henrique Antônio Galúcio, em 1760. Essa primeira fotografia do Piauí está aqui no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A cidade tornou-se a capital do Brasil em 1763. Situada em meio a uma paisagem privilegiada pela natureza, entre o mar e as montanhas, é considerada uma das mais belas do mundo, que lhe valeu o título de Cidade Maravilhosa. É aqui que nossa equipe foi em busca da primeira imagem do Piauí. O Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, foi construído pelo filho do primeiro barão de Itamaraty em 1838. Em estilo neoclássico, o prédio fica no centro comercial do Rio e muitos passam alheios ao patrimônio que o local abriga. O palácio já foi sede do governo republicano de 1889 a 1898. E hoje abriga o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores, com acervo do Museu Histórico e Diplomático, Arquivo Histórico e a Mapoteca do Itamaraty, nosso destino. Dentro
dentro destas gavetas, uma coleção cartográfica com milhares de mapas geográficos que cobrem todo o território nacional desde o tempo do descobrimento, no século XVI. O acervo é uma viagem ilustrada através da ocupação do Brasil. Nossa equipe estava ansiosa para encontrar o mapa que seria o primeiro retrato do nosso estado. Depois de alguma busca, encontramos a preciosidade. Como é único, ele é guardado com muito cuidado, protegido de qualquer iluminação, porque a luz acelera o envelhecimento do papel. Ele mede 1 metro de altura por 60 centímetros de largura e é colorido. Imagine a emoção da nossa equipe em ter nas mãos um documento tão importante para a história do nosso estado e que tem quase 250 anos de idade. No primeiro mapa do Piauí, fica bem claro que Galúcio fez uma fotografia bem próxima da realidade. De um lado do mapa, nós podemos ver muito bem delineado ao longo do estado o rio Parnaíba. De outro, Galúcio mostrou as serras piauienses fazendo divisa com Pernambuco e também com o Ceará. No mapa também podemos ver que o estado do Piauí sempre teve litoral. Nesse primeiro mapa, talvez um pouco maior do que o atual, 66 quilômetros de litoral piauiense. De posse deste mapa, o governador João Pereira Caldas teria uma noção melhor de como ocupar e administrar a capitania. O mapa impressiona pela riqueza de detalhes. Galúcio evidenciou todas as serras e rios do território piauiense. O documento é identificado como Mapa Geográfico da Capitania do Piauí, escrito assim mesmo, com H e Y no final. Galúcio registrou uma espécie de hierarquia que existia na época. Em primeiro lugar, fazenda sem capela. Depois, fazenda com capela. Curral de fazenda, lugar, freguesia, vila, sítio ou roça, povoação destruída e, finalmente, cidade. No mapa, podemos ver todo o trajeto do rio Gurgueia. Olha lá o rio Longá. O rio Piracuruca também já tinha sido registrado em 1760. As dezenas de fazendas da época foram mostradas no mapa de Galúcio. O delta do Parnaíba é descrito como ele imaginava, mas tudo muito rico em detalhes. No centro da capitania está a ainda Vila da Mocha, que só depois se tornaria Oeiras. Imagine ver pelos olhos deste engenheiro o encontro dos rios Puti e Parnaíba descritos no mapa, exatamente o local onde nasceria Teresina em 1852, 92 anos depois deste mapa. Agora que você já conhece o primeiro mapa do Piauí, ou que podemos chamar de primeira fotografia do nosso estado, vamos agora voltar no tempo para conhecermos o documento que poderíamos chamar de Certidão de Nascimento do Piauí. Vamos mais uma vez a Portugal. És lindo, meu Portugal, tal qual o amor que eu deixei. Este é o prédio que abriga a Torre do Tombo, em Lisboa, o arquivo central do Estado português. A instituição tem mais de 600 anos e é a mais antiga do país. A Torre do Tombo guarda toda a documentação real do país. É aqui, entre os mais antigos documentos de Portugal, que viemos em busca de uma verdadeira relíquia para a história do Piauí, a Carta de Doação da Capitania. Para encontrar o documento que representa a origem do nosso estado, tivemos acesso a uma sala restrita da Torre do Tombo. Os documentos são trazidos em um suporte móvel, preocupação redobrada para não danificar os textos antigos. Os livros de registros são tão frágeis que há um excessivo cuidado na hora de abri-los, manusear as páginas só com luvas de algodão.
Aqui poderia estar a carta de doação da Capitania do Piauí, mas para encontrá-la foi preciso uma cuidadosa pesquisa. Livro 21, folio 187 versos, que é o que começa aqui, exatamente, e que continua, tem esta página toda e tem... O português arcaico de Portugal, aliado às condições de conservação do papel, dificultaram o nosso trabalho. Era difícil entender o que os textos diziam. Ajudados por pesquisadores da Torre do Tombo, especialistas em documentos régios, finalmente conseguimos localizar o mais antigo documento referente ao Piauí. Nossa equipe conseguiu localizar nos arquivos da Torre do Tombo o mais antigo arquivo histórico de Portugal e um dos mais importantes do mundo, a carta de doação da Capitania do Piauí pelo rei Dom João III ao cavaleiro fidalgo da Corte Real Antônio Cardoso de Barros. A doação da capitania aconteceu em 19 de novembro de 1535. Este é o documento mais antigo relacionado à história do Piauí, uma espécie de certidão de nascimento, uma descrição de tudo o que deveria ser feito na nova capitania que nascia. Um ponto em que o rei determina. Outro sim, faço doação e mercê de iuro e herdade, isto é, de direito e de herdade, para todo o sempre, para ele e para os seus descendentes. E isto porquê? Porque estas cartas de doação aos capitães eram para eles e para os seus descendentes, portanto, eram hereditárias. Além da carta de doação da Capitania do Piauí, encontramos também o foral, o documento real de concessão de aforamento jurídico que estabelecia direitos, deveres e garantias a Antônio Cardoso de Barros, donatário da Capitania do Piauí. A partir da carta de doação que o rei tinha feito, ele dá aqui, estabelece a quem é que atribui este foral. Este foral é atribuído, como está dito, ao António Cardoso de Barros, com condições para. E para, por exemplo, começa logo por dizer, item, primeiramente o capitão da dita capitania e os seus sucessores, porque é hereditário, darão e repartirão todas as terras dela, terras de Sesmaria, a quaisquer pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam contando, que sejam cristãos, livres, sem foro, nem direito algum, somente o de serem cristãos. Entre os historiadores, presume-se que a extensão dessa donataria estivesse compreendida no litoral situado entre a Baía de São José, no atual Maranhão, e o rio Camucim. Sobre Antônio Cardoso de Barros, donatário da Capitania do Piauí, pouco se sabe. Ele não procedeu à exploração ou colonização de sua donataria. Mas voltando ao nosso primeiro governador, João Pereira Caldas, ele cumpriu o que dele esperava o então Conde de Oeiras, ou seja, a expulsão dos jesuítas do Piauí. No dia 14 de março de 1760, os primeiros padres jesuítas começaram a ser expulsos do Piauí, determinação do Marquês de Pombal, cumprida por João Pereira Caldas. Um dos primeiros atos do governador foi a expulsão dos jesuítas do território piauiense. 5 deles fizeram o trajeto do Piauí até a Bahia a pé. Um deles morreu durante a viagem. Os outros foram trazidos para esta sala, aqui na Casa dos Jesuítas, em Salvador, chamada também de Casa de Exercícios. Eles ficaram confinados neste quarto e só saíram daqui para a Europa. Eles foram trazidos do Piauí para aqui, para Salvador, para a cidade da Bahia, e aqui ficaram detidos até a sua expulsão para a Europa. Em 6 de janeiro de 1960, Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Teresina, traz os jesuítas de volta ao Piauí e os entrega à direção do Colégio Arquidiocesano. Quem coordenou o processo foi o padre Carlo Brecciani. É ele que nos fala sobre o trabalho de evangelização dos jesuítas no Piauí. Exercitava na evangelização no Piauí, não se interessava somente dos meios materiais que eram a vantagem de Salvador, mas se interessavam também da evangelização
desse povo do Piauí. Hoje, aos 96 anos, ele representa a história viva dos jesuítas no Piauí. Entre os documentos importantes encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino está o ofício do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao ex-secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o sequestro dos bens dos padres da Companhia de Jesus e do envio destes para o Colégio da Bahia. O documento é datado de 12 de março de 1760. Sem a presença dos jesuítas, João Pereira Caldas leva adiante a missão de pôr ordem em nosso território. Os conflitos entre poceiros e indígenas permanecem e a ação do governo português se torna cada vez mais forte. Em 1765, a guerra contra os índios continuava na capitania. Uma luta tão intensa que os portugueses pediram reforço de armas e munições. Tudo documentado através de ofícios que nossa equipe conseguiu localizar nos arquivos do Conselho Ultramarino, em Lisboa. Esse documento aqui é uma espécie de pedido de socorro do Piauí para Lisboa, pedido de armamento para o território piauiense para combater os índios. Precisamente, trata-se do pedido de munições para as armas que, entretanto, havia no Estado e que foram enviadas para o Piauí. Mas, não havendo munições, é preciso que elas venham de algum lado, no caso do Reino. Este é um ofício do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o tratado de paz estabelecido pelo tenente-coronel João do Rego Castelo Branco com os índios Gueguê, trocando os presos indígenas pelos cristãos que tinham aprisionado. O documento é de 19 de julho de 1765. Nesse trecho, é possível ler: tenho o gosto de comunicar a Vossa Excelência a boa nova que agora me chega de se achar reduzida a negociação de paz com toda a nação dos índios gueguês. Há no ofício elogios ao tenente-coronel João do Rego Castelo Branco. Aqui outro ofício de 8 de julho de 1790, do governador interino do Piauí, Fernando Pereira Leite de Foios, sobre o pedido de auxílio para os índios pimenteiras, que habitavam as cabeceiras do rio Piauí e atacavam as fazendas mais próximas, solicitando auxílio para civilizá-los. João Pereira Caldas governou a capitania do Piauí por 10 anos. Seu governo é considerado bom pelos historiadores. Depois dele veio Gonçalo Lourenço Botelho de Castro. O Piauí não evolui como se esperava. Passa por um período de subordinação ao Maranhão, quando foi governado por sucessivas juntas de governo. Os governos perdem-se nos conflitos com os índios e a economia pouco evolui. No entanto, merece registro o processo em que vive o norte com o progresso da vila de São João da Parnaíba, que vai se transformando em importante entreposto comercial. O gado e o charque são a grande fonte de riqueza da região. Chegamos ao século XIX. Em Parnaíba já se destaca a figura de Simplício Dias da Silva, que herdou grande fortuna do pai. Simplício era um homem empreendedor, culto, de bom relacionamento com a corte, a ponto de exportar seus produtos diretamente para Lisboa. Na Mapoteca do Itamaraty, no Rio de Janeiro, também encontramos a Carta Hidrográfica do Rio Parnaíba. Ela foi feita em 1806 por Simplício Dias da Silva e mostra de maneira bem definida todas as ilhas que formam o delta do Parnaíba. Algumas delas com o mesmo nome até hoje, como a Ilha do Caju. Esta carta hidrográfica mostra também de forma bem clara a preocupação desde aquela época com a navegação e também com a exportação. Neste início de século XIX, um importante fato começa a mudar radicalmente a vida no Brasil colonial. Em 1808, chega ao Brasil a família real portuguesa. O destino final seria o Rio de Janeiro, mas Dom João VI resolve aportar primeiro em Salvador. Foi aqui
Aqui no Palácio Rio Branco, em Salvador, hoje bem diferente da casa colonial que era na época, que Dom João VI tomou algumas decisões importantes. A principal delas foi a abertura dos portos às nações amigas. Até 1808, todos os produtos brasileiros só poderiam ser vendidos para outros países se passassem pelo Porto de Lisboa, onde Portugal cobrava os impostos. O ato foi assinado no dia 28 de janeiro e representou o fim de um monopólio de 300 anos. Aqui na Bahia, o príncipe regente tomou outra decisão que garantiu mais desenvolvimento para o Brasil. O governo português não permitia a existência de faculdades, até que Dom João criou a primeira escola de cirurgia. Em 1808, a família real portuguesa chega ao Rio de Janeiro. A cidade passa por grandes mudanças. Daqui do Palácio da Quinta da Boa Vista, Dom João VI comanda um vigoroso processo de transformação e progresso para o Brasil. Funda-se o Banco do Brasil e a Casa da Moeda. Começa lentamente o processo de industrialização. Abrem-se escolas e incentiva-se a cultura. As capitanias passam a se denominar províncias, mas o Nordeste não se desenvolve da mesma forma. O Piauí e sua capital, Oeiras, se mantêm ainda mais isolados pela distância. Depois de tantos anos de ligação com o Maranhão, ainda é por São Luís que se estabelece o forte vínculo com a corte, como veremos logo a seguir no nosso processo de independência. Apesar do forte vínculo dos governos do Piauí com Lisboa através de São Luís, o Piauí não ficou imune aos ventos progressistas que varriam o Brasil. Especialmente em Oeiras, Campo Maior e Parnaíba, as ideias de oposição ao governo central vão surgindo entre políticos e intelectuais. Cresce o ideal da independência. Na capital Oeiras, como de resto em todo o país, crescem as lutas políticas. Gradualmente, surge a liderança de Manuel de Souza Martins, que logo viria a ser o político mais influente do Piauí. No Rio de Janeiro, em 1821, Dom João VI, após anos de realizações e progresso no Brasil, pressionado pelos portugueses, decide retornar a Portugal. A seguir, você vai conhecer em detalhes todo o processo da independência do Piauí em uma superprodução da TV Cidade Verde, feita com muito carinho para celebrar os 250 anos da nossa história. Até já!